Bora lá então. Beleza. Como eu pedi lá, né? Como é individual, mas eu vou liberar para todo mundo aí. Aí eu preciso que vocês respeitem e deixem as perguntas apenas para as pessoas que estão na individual, tá? Vocês podem adquirir conhecimento com o conteúdo, mas por respeito, como é individual, eu peço que respeitem e que só eles façam perguntas, tá? Então tá, bora lá. Hoje a gente vai pegar conhecimento, tá? A respeito de fluxo, ok? A gente só vai pegar agora conhecimento aqui nesse exato momento a respeito de fluxo de vela. Onde a gente entra para pegar um fluxo, onde a gente não entra, quando a gente tem definição de um fluxo e quando a gente não tem definição de um fluxo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta aí das pessoas que são da mentoria? Tranquilo, Metal. É que se tiver fazendo aí a sua... compartilhando sua tela, não tá aparecendo aqui pra gente, tá? Beleza. Então tá. Vocês têm que me informar que eu não sou muito acostumado, então... vocês precisam estar me informando. Compartilhar. Acredito que agora vai estar aparecendo aí, né? Agora abriu aqui. Então, bora lá. Hoje a gente vai definir o que seria fluxo, quando a gente pega um fluxo e quando a gente não tem opção para pegar o fluxo, tá? Como vocês vão observar aqui, o mercado teve diversos fluxos de vela hoje, né? Certo? Eu preciso que o dos três, tem 3 pessoas aí da mentoria individual, que vocês, pelo menos vocês 3, me confirmem, tá? As outras pessoas só vão observar mesmo a mentoria, mas eu preciso que vocês falem sim e tal, para que a gente dê seguimento, senão eu não dou continuidade, ok? Tô esperando. Vocês têm Ok, perfeito. Tá, um já foi, falta 2. Sim, perfeito. Beleza, falta outro. Falta outro. Beleza. Então a gente fica aqui enquanto o outro decidir, a gente dá continuidade. Vamos ficar aqui aumentando e diminuindo o gráfico. Tem 3 pessoas da mentoria individual. Aqui. O Edson confirmou, o Fernando confirmou e falta o Renato. Enquanto ele não coisar, vocês têm que cobrar ele. Que a gente não vai dar continuidade na aula enquanto ele não confirmar. Não, ok, é porque o microfone tá ruim aqui. Mas tem que fazer, mesmo que seja por mensagem, qualquer coisa. Então tá, vamos lá, vamos dar continuidade. Fluxo de vela. Quando a gente decide um fluxo,
e quando a gente não vai pegar o fluxo, tá? Quando tu pode imaginar que é um fluxo, só que tu não tem como definir, ok? Então vamos lá. Sempre que acontece um fluxo, ele bate em algum lugar ou ele vai buscar um alvo, tá? Então, se ele bateu num suporte ou numa resistência, tu pode tomar a decisão de fluxo, ok? E sempre após um rompimento, tá? Então, vamos lá. A gente está observando que o mercado está vindo com fluxo, né? Ó, fluxo, padrão de fluxo, né? Padrão de fluxo, certo? Como que eu defino? Onde eu tomo a decisão de entrada? Então a gente vai pegar primeiro, observar esse detalhe aqui, ó, de fluxo, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro, para mim definir um fluxo, se ele é um fluxo ou não, eu preciso saber onde são os suportes de resistência ou até mesmo uma Fibonacci, tá? Então eu preciso saber desses detalhes para mim saber se é fluxo ou se não é fluxo. Mas como? Fluxo não é sequência só de velas, não. Fluxo não é só sequência de velas, tá? Como eu defino onde eu posso pegar um fluxo e onde eu não posso pegar um fluxo? Certo? Alguma dúvida? Porque daí eu vou dar início aqui nas explicações. Não, tranquilo, então. O fluxo ele sempre precisa ter um alvo para buscar, tá? Ou ele precisa buscar um suporte e resistência, né? Uma resistência ou um suporte. E ele pode ser pegado em continuação de mercado. O que é continuação de mercado? Após um rompimento, tá? Então nós vamos para um fluxo aqui. Qual é a decisão de eu tomar num fluxo de vela? Primeiro, eu preciso que ele toque ou num suporte ou numa resistência. Eu sei que o mercado está com padrão de fluxo. Ele tocou aqui. O que ele tocou? Qual foi a parte que ele tocou aqui? Como se chama isso daqui? Corpo da vela. Não, pera aí. Tocou no suporte. Tocou no sim. Tocou no suporte. Então eu sei que a definição do mercado está sendo o quê? Gente, qual é o padrão que o mercado... O que a gente está falando? Fluxo, respeito. Qual é o padrão que a gente... Hoje a gente está tendo uma aula sobre fluxo. Qual é o padrão? Se a gente está tendo uma aula sobre fluxo, qual é o padrão? Fluxo de vela. Fluxo de vela, não é? Então tá, eu preciso de respostas. Sem respostas eu não vou dar continuidade. Então vamos lá. Então tocou aqui, eu sei que o padrão do mercado está sendo de fluxo, né? Então tocou aqui, ok? Tem uma entrada, uma vela, depois na segunda vela, eu tomo decisão na terceira vela. O fluxo tu sempre vai tomar decisão na terceira vela, tá? Então na terceira vela aqui, eu pegaria uma entrada seguindo o fluxo. Se eu vejo que as velas estão terminando cheias, eu posso pegar no início da vela. Agora, se eu vejo que o mercado, tá vendo aqui que ele tá deixando pavio? Eu preciso que ela faça o oposto da minha decisão. O que é o oposto da minha decisão? Se eu vou entrar comprado, qual seria o oposto da minha decisão? Venda. Que a vela fique vermelha para depois fazer a entrada. Isso, que a vela fique vermelha para depois eu fazer a entrada. Por quê? Porque eu tô vendo que tá deixando retração. Então, se as velas estão deixando retração, eu preciso me posicionar bem para fazer a entrada, certo? Então, eu preciso que ela faça o oposto da minha entrada. Qual é o oposto da minha entrada? Aguardando vocês responderem. É venda. Não. Qual é o oposto da minha entrada se eu vou entrar comprado? Vermelho, esperar que a vela fique vermelha. Isso, esperar. Eu preciso que vocês me expliquem para mim saber que vocês estão pegando. Então tá, então é esperar que a vela fique vermelha. Se eu entro comprado e tem retração e eu preciso que faça o oposto, qual é o oposto de verde aqui? Porque nós só temos dois botões. Nós temos um botão verde e um vermelho. Qual é o oposto de verde? Vermelho. Então tá. E qual é o oposto de vermelho? Verde. Verde. Ok, então a gente já tem essa definição. Beleza. Tocou, observem só como ele está respeitando o padrão, tá? Como ele está respeitando o padrão de fluxo, ó. Acabou de tocar aqui.
numa resistência, não tocou? Isso. A resistência. Como a gente sabe que o padrão está de fluxo no mercado, a gente vai contar 1, 2, 3, decisão. Sempre depois da terceira vela para te pegar o fluxo, tá? Porque tu precisa... Oi? Não entendi. Tá. Por quê? Porque eu preciso que o fluxo seja confirmado. Então eu preciso que ele bata num ponto, eu preciso que uma vela depois confirme que está iniciando o fluxo e eu pego depois da terceira vela. Eu posso pegar um sequencial maior depois da terceira, quarta vela, porque o fluxo ele sempre tem alvos para buscar, tá? Ele tem sempre o suporte e resistência ou manter o segmento de rompimento. Então sempre na terceira vela e em diante eu pego o fluxo. Observem novamente. O mercado se movimentou novamente. Vou subir um pouquinho mais para cá, porque aqui, ó, deixa eu só, peraí. Ó, vou subir um pouquinho mais para cá, que também é um suporte, ó. Vocês têm que pegar muito isso, embora vocês tenham o script, né? Que o suporte e resistência, ele não é só em extremidades, tá? Ele pode ser no meio do mercado e etc. Ok? Beleza. Aí ele veio e fez o fluxo de baixa aqui, não fez? Isso. Beleza. Tocou uma vela. Tocou duas, fazendo o que pra mim? Na segunda vela ela fez o quê? Confirmou. Confirmou o fluxo. Como eu tô vendo que tem retração, eu espero a terceira vela se posicionar vermelha e pego a entrada. Ok? Ok, beleza. Então tá. Vamos lá. Nessa mesma aqui, tá? Com suporte e resistência, a gente vai ter uma definição de não fazer entrada no fluxo agora, tá? Agora a gente vai saber o porquê a gente não faria uma entrada no fluxo de vela. Tocou aqui, certo? Certo, com resistência. Beleza. Então vamos esperar a primeira vela. Vermelha, não é? Isso. Vamos esperar a segunda vela. Vermelha, não é? Vermelho. Vamos esperar a terceira vela. A gente entraria? Não, eu não entraria porque a vela tocou, né? Respeitou o suporte, deixou esse pavio aí. Bela observação. A gente não pegaria esse fluxo, a não ser depois que eu vou explicar agora. Mas nesse terceiro toque a gente não pegaria porque o toque no suporte foi tocado e respeitado. Ou seja, a vela não conseguiu romper, né, o suporte. Isso, não conseguiu romper. Então como que eu vou pegar um fluxo se uma vela toca num suporte e não consegue romper? E o fluxo que eu vou pegar é movimento de baixa? Num suporte tocado, eu só posso pegar o quê? E respeitado? Só pegar a reversão de vela cheia, né, se caso for o outro. Não tem nada a ver, gente, assim, ó, não tenta não confundir as coisas, não mistura aquilo que a gente falou anteriormente com agora a gente está em padrão de fluxo, tá? Então pra gente não tá importando vela cheia em pontos de resistência e nada, a gente tá pegando padrão de fluxo, certo? Não, beleza, certo. Então tá, então eu quero que vocês me definam o motivo de que a gente não pegaria essa entrada aqui. Gente, estão prestando que eu botei, olha só. Vocês conseguiram notar que tem duas linhas aqui, não tem? Isso. Até vou colocar um pouco mais forte aqui, ó. Para que fique talvez melhor para vocês visualizar as cores das linhas. Ó, tenho essa linha aqui e tenho essa linha aqui em cima. Tá? Estão vendo que tem duas cores diferentes? Sim. Tá. Por que tem duas cores diferentes? Por que eu tracei com duas cores diferentes? O suporte é região de compra e a resistência é região de venda, né? Que está vermelho. Isso, por isso que em cima está vermelho, porque é região de venda, ou seja, resistência, região de venda. Suporte, região, ou seja, zona de compra. Isso, tá. E o porquê eu não pegaria a entrada aqui, então? Presta muita atenção. Foi tocada aqui no... Como é que é o nome dessa linha aqui de baixo? Suporte. Tocou no suporte. Então por que eu não pegaria uma entrada aqui? Porque ele respeitou o suporte. Porque ele respeitou o suporte. E o suporte, quando ele é respeitado, ele pode iniciar um movimento de
De alta, de reversão. Isso, de alta, de reversão. Então, sempre que toca num suporte é respeitado, eu não posso pegar o fluxo. Por quê? Porque o fluxo, ao tocar no suporte e resistência, ele pode inverter o fluxo. Se estava vindo um fluxo de baixa, tocou num suporte ou numa resistência, como aqui tocou no suporte, ele podia pegar e iniciar um fluxo de alta, ou seja, fazer uma reversão de mercado. Certo? Ok. E aonde eu ia definir para me pegar o sequencial desse fluxo? Vou mostrar para vocês. Tá? Vou botar aqui também novamente uma linha mais grossa, para ficar mais facilitada para vocês. Beleza. Então tá, tocou, fez uma vela vermelha, fez a segunda vela vermelha, eu anulo a entrada aqui por um motivo. Por que eu anulo? Porque respeitou o suporte. Porque respeitou o suporte, no suporte não tem como, depois de ser respeitado, eu pegar um fluxo de baixa, não é verdade? Isso, isso. Então tá, então essa entrada aqui está anulada. Aonde eu defino a continuação de entrada, para mim continuar pegando esse fluxo? Eu preciso esperar o movimento do mercado e acontecer um rompimento. Observem, na terceira vela rompeu, tá vendo? Ok. Então, depois que houve o rompimento, eu posso pegar a continuidade do fluxo, que seria essa vela aqui, na quarta vela. Ok. Então, conseguindo definir que o fluxo ele sempre busca um alvo, tá? Independente do que for, pode ser até um alvo que tu não tá vendo, que esteja lá no passado do mercado. Só que quando ele tá buscando um alvo e ele toca, para te pegar a continuidade de fluxo, é só depois de rompimento. Se não romper, você não pega. Entendeu? No meio do caminho aqui a gente pega, né? Vamos supor aqui, ó. Temos aqui que é uma resistência e também a gente tem aqui que é um suporte, ok? Beleza. Tocou, foi, só que não tocou na resistência. Vai ter que buscar o alvo de resistência. Então, ok, eu posso entrar. Tocou na resistência. Jogou, faço entrada. Por quê? Porque não tocou no suporte. Então o fluxo vai vir buscar o suporte. Entrada. Prestem atenção. Tocou novamente. Marcou, veio uma confirmação de fluxo, eu entro. Por quê? Não tocou na resistência. O fluxo, ele sempre tem alvos para buscar. Estão conseguindo entender isso a respeito de que o fluxo ele sempre tem algo para buscar? Não, beleza, entendi. Então tá. Novamente, tocou aqui, vela vermelha, vela vermelha. E a minha decisão aqui de anular essa entrada foi por qual motivo? Que ela respeitou a região do suporte. Isso. Então eu só posso pegar a continuidade desse fluxo depois do toque, quando acontece o quê? Rompimento. Quando acontece o rompimento, que foi o que aconteceu na terceira vela. Ela terminou rompendo o suporte. Aí sim eu posso pegar o fluxo. Por quê? Porque já terminou rompido, então eu posso dar seguimento no fluxo. Conseguiram observar? Entendi. Sempre eu preciso que rompa para que eu faça a decisão de entrada. Olha como está respeitando o fluxo e é depois da terceira vela que tu decide a entrada e também tu tem que se posicionar legal se o mercado está com um motivo de retração, ou seja, movimento de retração. Aqui a gente tem uma resistência. Tá? E aqui a gente tem um suporte. Certo? Tocou na resistência, o mercado está fazendo o padrão de fluxo. Uma vela vermelha, duas velas vermelhas, não tocou ainda no suporte. Terceira vela, o que eu faço? Faz a entrada. Pode ela ficar contra e faz a entrada. Faço a entrada. Por quê? Porque ainda não tocou. Beleza, o mercado deu uma lateralizada aqui, depois fez um esticamento de vela buscando a zona de resistência. Quando que eu vou tomar a decisão de entrada? Após o rompimento? Isso, após o rompimento. Tocou, não retraiu, não rompeu. Só uma vela. Eu tenho que esperar a segunda. Se a segunda se mantém aqui dentro desse canal, eu ainda não faço entrada, porque eu só posso continuar o fluxo depois do rompimento.
certo? Beleza, ok. Ó, só que aqui a gente não pegaria entrada por um detalhe. Tá no fluxo, mas a gente não pegaria. Por quê? A gente está vendo que o mercado está com muita retração. E essa vela iniciou e já jogou o movimento para baixo sem dar uma melhor posição de entrada para a gente. Conseguido ver ali que ela não deixou o pavio para baixo? Ou seja, ela não ficou vermelha? Isso. Ela não deu entrada. Isso, aí eu não vou pegar nela. Eu vou esperar a próxima. Eu posso pegar na quarta vela o fluxo também. Espero se posicionar legal, depois eu vou explicar onde são os melhores pontos e tudo, mas eu pego entrada. Por quê? Mesmo ela terminando vermelha, é continuidade de fluxo. Tá vendo? Que depois, ó, verde. Aí tocou numa outra zona novamente e jogou o movimento para baixo. Depois ela usou isso daqui de suporte, presta muita atenção, ó. Usou essa zona aqui de suporte, uma vela verde, duas velas verdes, terminou rompendo essa zona aqui, eu faço entrada. Faço entrada. Posso entrar na quarta vela também no fluxo depois de rompimento. Alguma dúvida? Não, tudo ok. Vamos lá, continuidade de fluxo. Vela verde, vela verde. Pegaria a entrada aqui, uma terceira vela? Não pegaria, Por quê? porque ela respeitou uma região aí. E eu preciso que ela faça o quê para mim pegar a continuidade do fluxo? Que ela rompa essa região. Então eu espero a terceira, decidir se ela rompe ou volta para dentro do canal e vou pegar na quarta. Peguei o fluxo na quarta. O in, posso pegar na quinta, o in. Por quê? Porque a gente tinha um novo alvo que o fluxo estava buscando. Estão observando que aqui tem mais um alvo? Isso, perfeito. Certo? Então, a definição, gente, por isso que eu digo que é muito importante a definição do padrão que está acontecendo no mercado. Por quê? Porque se tu tá pegando aqui reversão de mercado e tu tá vendo que os fluxos, estão rompendo essas zonas, como é que você vai pegar reversão? Por isso que eu digo que a definição das tuas entradas, no primeiro detalhe de tudo, não é suporte e resistência e não é estratégia. Tá? A primeira definição de entrada no mercado que tu vai utilizar, o que que é? Tô esperando aí. Não, é a leitura, né? A leitura do mercado, para saber que o padrão está respeitando. Vamos lá. Não adianta eu vir aqui e sair fazendo entrada em suporte e resistência, falando de fluxo, sem que vocês ganhem o conhecimento do que é um fluxo e quando você vai pegar o fluxo. Porque você não vai pegar um fluxo simplesmente porque fez um sequencial de 5 velas, certo? Tu precisa que o mercado te demonstre isso, tá? Então a primeira coisa se chama, como que a gente tem que chamar a primeira coisa? Definição de padrões, tá? Oh meu Deus, ruim pra cacete em português. Definição de padrão é o primeiro ponto. Qual é o meu segundo ponto? Eu já expliquei pra vocês. Alguém me diz aí qual é o nosso segundo ponto? Definir estratégia. Definição de estratégia. Trade time zone, as notícias. Não tem nada a ver com trade time zone agora, homem. Aqui nós estamos falando a respeito de entradas, para como a gente vai decidir o que a gente vai entrar. A gente já sabe a definição de padrão que o mercado está dizendo, né? Então a gente já tem aqui, depois eu vou escrever do lado qual foi o padrão que a gente definiu, certo? Ok. Qual foi a outra definição do que o nosso Feda ali falou? Definição. Alguém falou alguma coisa aí? Como eu disse. Estratégia, né?
Definição de estratégia. Definição de estratégia. Qual é o terceiro ponto? Alguém sabe me dizer qual é o terceiro ponto? Vamos lá, gente. Quanto mais vocês, mesmo que vocês falem errado, eu vou corrigir e vou falar. Agora, se vocês não falarem nada, a gente vai ficar pausado. Tá? Vocês têm que entender que vai ser desse jeito. Terceiro ponto. Definir onde está o suporte e onde está a resistência. Definição de zonas, correto. Definição. Suporte. Resistência. LTA. LTA. LTB ou FIBO. Beleza. Então aqui a gente tem, ó, definição de estratégia, definição de padrão. Tá vendo? Olha quantas coisas você precisa para se definir uma entrada, tá? Para você ver que você não vai sair clicando em suportes e resistência, tá? Primeiro detalhe, definição de padrões. Como que eu vejo isso? Ué, você vai olhar o mercado e vai observar o que ele está te dizendo, porque o mercado ele meio que fala contigo. E como que ele fala? Ele te mostra o que está acontecendo. E como que ele te mostra? É no gráfico. Então tá, a gente já tem a definição de padrões, que a gente viu que é da fluxo de vela. Definição de estratégia. Vocês observaram que eu falei que as velas elas estavam deixando pavio? Sim, sim. Sim. E daí o que eu disse? E a gente, como elas estavam deixando pavio, o que a gente precisava fazer? Deixar ela ficar no ponto de entrada, retrair. Não é retração. Você está enganado, não é retração. É fazer o oposto. Se eu vou entrar comprada, eu preciso que ela se posicione vermelha. Por quê? Porque essa é uma estratégia onde acontece no mercado de retração. O mercado está retraindo. Então eu preciso que ela se posicione melhor para mim pegar a continuidade. Ok? Estão conseguindo entender? Sim, sim. Então, a definição da estratégia é o seguinte: tu vai saber o que tu vai executar. Então, ok, a gente tem a definição de padrão, fluxo de vela, que foi o que a gente observou. Temos a definição de estratégia, certo? Que é o que? A gente viu que o mercado está retraindo, então a gente precisa colocar movimentos em entradas lá, observando que o mercado está retraindo. Então, se eu vou entrar comprado, eu preciso que ela se posicione vermelha. Se eu vou entrar vendido, eu preciso que ela se posicione verde. Qual é o terceiro ponto? Gente, desse jeito aí, vocês, é sério, vocês vão atrasar a aula de vocês. Definir as zonas ali. Isso. Definir as zonas, ou seja, definição de suporte e resistência, LTA ou LTB ou Fibonacci. Por quê? Porque o mercado ele precisa buscar esses detalhes. Suporte e resistência, LTA e LTB ou Fibonacci. Ele sempre tem que buscar algo, tá? Independente do que for, ele vai ter que buscar alguma dessas coisas. E o terceiro ponto, que é muito importante... Perdão, terceiro não, quarto ponto. Por que definição de entrada? Porque observa que a gente tem uma estratégia para operar no que o mercado do jeito que a gente viu. Sim. E qual é a da estratégia? Fluxo. Meio se complica. Vamos de novo. Definição de padrão. Qual é o padrão que está ocorrendo no mercado? Gente, Padrão do fluxo de vela.
Padrão de fluxo de vela. Ok, então a gente já tem a definição de padrão, que é padrão de fluxo de vela. Então a gente vai colocar aqui do lado padrão de fluxo, né? Beleza. Fluxo. Agora a gente vai para esse novo ponto aqui. Definição de estratégia. Qual é a nossa estratégia pelo que a gente viu que está acontecendo no mercado? Vai encerrar a aula daqui a pouco e a gente vai ter ficado estabilizado sim por... É o fluxo de vela. Oi? É o fluxo de vela a definição. Não. O fluxo a gente já sabe que é o padrão que está ocorrendo no mercado. Então a gente vai ter que operar em cima desse padrão. Em cima do padrão de fluxo. Agora eu tenho uma definição de estratégia. Vou abrir o gráfico aqui para que vocês observem o gráfico. E olhem, o que está acontecendo aqui? Eu vou só marcar aqui alguns pontos e vocês vão me dizer o que eu estou marcando, tá? Ó. Continuidade de movimento. Não tem nada a ver. Vamos lá. Eu marquei algumas coisas aqui e são bem visíveis o que eu estou marcando. O que eu marquei, gente? Retração. A confirmação do padrão? Não, gente, eu estou marcando aqui que não é estratégia, que não é padrão, aqui não é nada. Eu estou marcando uns pontos aqui. O que tem nesses pontos que eu marquei? O oposto da vela, as cores. Não tem nada a ver com as cores da vela. A definição do Resistência. Oi? Uma resistência. Não, eu marquei, vocês estão observando que eu marquei pontos praticamente são iguais, todos os pontos são iguais. Vou pegar aqui. Pontos de retração. Ó. Isso, pontos de retração. Então tá. Então a gente tem o seguinte. Padrão. Certo? Temos o padrão. Temos o padrão, que é o fluxo. Agora a gente precisa de uma estratégia para fazer a entrada nesse padrão desse fluxo. Ok? O que a gente observou ali que eu mostrei para vocês? Repetição de velas. Gente, vocês precisam observar, vocês precisam se atentar. É sério, vocês precisam se atentar. Fica pensando aí, porque não adianta eu dar algo mastigado para vocês sem que vocês peguem o conhecimento. Não vai adiantar de nada. Eu preciso que vocês saibam o que está acontecendo. Primeiro ponto é definição de padrão. Se a gente ficar aqui, a gente vai bater isso daqui, vai encerrar o horário e a gente não vai conseguir encerrar a aula com o conteúdo que vocês iam ganhar hoje. Primeiro, vou voltar lá de novo. Observem muito bem, gente, tá? Agora eu vou marcar mais pontos, tá? Vou marcar outros pontos para vocês verem um negócio. Prestem muita atenção aonde eu tô parando, tá? As setas. Agora eu vou marcar outros pontos novamente. Certo. Agora vocês me dizem o que eu tô marcando aqui. Retração. Tô marcando retração. Eu marquei velas cheias ali para demonstrar que teve movimento de velas cheias. Só que o movimento do mercado está maior em retração, certo? Então eu preciso achar o que? Uma estratégia para entrar no fluxo de vela. Como? Na retração. Na retração. Beleza. Então eu preciso de uma estratégia para entrar nesse fluxo. Como eu estou vendo que o mercado está retraindo, para mim pegar um fluxo e o mercado com retração, eu preciso que ela faça o quê? O oposto da minha entrada. Por quê? Porque se ela fizer o oposto da minha entrada, vamos supor, tá, que eu fosse entrar aqui. Esquece, gente, tá? Não importa pra gente. Eu vou até apagar aqui. Tá? Porque não tá importando o passado nem nada. Tá importando só uma vela aqui pra mim demonstrar algo pra vocês, tá? Então, ó, não importa nem pra frente nem pra trás. O que importa é essa vela aqui. Se eu vou entrar comprado,
eu preciso que ela faça o oposto, já que o movimento está sendo de retração. O que é o oposto? De compra, qual é o oposto? Vermelho. Vermelho. Se eu vou entrar vendido, qual é o oposto? Verde. Verde. Então, a minha estratégia para entrar no mercado com esse fluxo de vela e vendo que o mercado ele tá deixando, além de padrões, prestem muita atenção, padrões de fluxo, ele tá deixando padrões de retração. Qual é a estratégia que eu preciso utilizar? Retração. Estratégia de retração. E por que estratégia de retração? Porque se eu vou entrar comprado, eu vou deixar ela se posicionar vermelho, tá? Para mim pegar uma posição melhor. Por quê? Porque se eu pegar uma posição melhor, ela tende a retrair, já que o mercado está deixando retração, e fazer o movimento que eu quero do fluxo. Conseguindo entender? Então a estratégia aqui, a definição de estratégias, pelo que a gente está observando o mercado aqui, é retração. Então aqui a gente vai definir uma estratégia em cima da retração, certo? Ok. Tá. Agora, por que daí a gente já tem definição de suporte e resistência, que a gente sabe o que é, né? Vocês têm o script ou querem colocar manualmente, é indiferente. Então a gente precisa da terceira definição, que é suporte e resistência. Porque independente do que for, o mercado sempre precisa buscar alvos de suporte e resistências, LTA ou LTB ou FIBO. E agora, a quarta, que é a definição de entrada. Só que essa definição de entrada, ela é equivalente a um detalhe, tá? A retração que a gente está observando e também aos pontos que a gente não vai pegar a entrada. Então agora a gente vai lá para o gráfico de novo para entender o que seria essa definição de entrada, tá? Por que definição de entrada? Presta atenção. Tocou, a gente sabe que está acontecendo o fluxo. Segunda vela. E por que a definição de entrada? Porque aqui é onde tu toma a decisão. Por que eu não pegaria essa entrada? Porque ela tocou na região de suporte e respeitou. Isso, então a definição de entrada é isso, é a execução do que tu vai fazer. Então o que acontece? Se eu tô vendo que tá num fluxo de vela, mas buscou um suporte, tocou, a minha definição de entrada precisa ser anulada naquele exato momento. Por quê? Porque eu preciso que ela toque e inicie uma reversão, talvez para mim pegar o fluxo de alta, ou que ela rompa para mim tomar a decisão de entrada. Ok? Ok. Beleza. Daí outra definição, tá? Aqui é só uma suposição do que eu vou mostrar, tá? Ó, vamos supor que aqui ele está seguindo esse fluxo, tá? Ó, esse fluxo de alta aqui. Beleza? Seguindo esse fluxo. Aí vamos supor que a gente não tem suporte nem resistência e que essa aqui foi... Deixa eu só tirar isso daí. Foi essa aqui. Essa vela aqui foi a primeira vela do fluxo. Essa foi a segunda vela do fluxo. E essa daqui foi a terceira vela do fluxo. Lembra da definição de entrada? Sim, sim. Beleza. E o porquê? O que eu faria? Eu entraria aqui. Esquece suporte e resistência, tá? Agora não tem nada a ver com suporte e resistência. Agora é decisão de entrada. Não importa Não o que... entraria. Por que eu não... Porque ela não deu a posição ideal pra gente fazer a entrada. Porque tá dando retração nas velas anteriores. Isso, porque a gente está operando com retração, que o mercado está retraindo, eu preciso que ela faça o oposto. Como ela iniciou já com o movimento cheio e seguiu o movimento, eu não tenho como entrar. Eu preciso que ela dê movimento para depois eu tomar decisão na próxima vela para pegar o fluxo. Por quê? Porque o mercado está deixando retração. Então eu preciso que ela se posicione para mim pegar a retração. Conseguiram entender ou alguma dúvida? Entendi, ok. Tá? Então agora a gente vai ficar aí mais uns minutinhos só em perguntas e respostas aí, ok? Mas... A minha entrada, ela pode ser até quantos minutos? Estou em 5 minutos, mas vamos supor que ela ficou verde, só que lá faltando 1 minuto, por exemplo, ela retraiu um pouquinho. Ela ficou vermelha. Até 1 minuto e meio.
1 minuto e meio. Sempre até 1 minuto. O tempo da vela é o tempo de inspiração da vela é o tempo da vela. Se tu tá em vela de 5 minutos, o teu tempo vai ser de 5 minutos, ok? E tu vai ter até 1 minuto e meio para que, se ela não foi, ela vir buscar e depois tu pegar a continuidade no mercado. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Pode ficar perguntando aí, aproveita. Gente, vocês têm que falar mais, porque senão as nossas aulas vão ser paradas. Se vocês não falar nada, vai ser parada, porque eu não vou dar continuidade enquanto vocês não ficar falando, beleza? Porque essa é a nossa forma que vocês têm de aprender. É perguntando, mesmo falando algo de errado. Então, se tu falar algo de errado, eu vou falar qual seria o correto e tu vai começar a ter essas identificações, perdão. Agora, se eu fico dando aula e vou falando, e quando eu pergunto algo vocês não falam nada, a gente vai pausar e vai ficar ali, nem que seja a aula toda. Beleza? Então, eu preciso que vocês falem. Beleza. Me fala. Beleza. Aí, nesse caso, por exemplo, o padrão está de fluxo. Eu preciso que a vela fique na posição ali ideal para eu pegar. Sim. A posição ideal é ela ficar um pouquinho verde ou ela tem que ficar, tipo, talvez 50%? Não, daí você é mais pra frente que tu vai pegar, tá? O nosso padrão hoje pra entrada é só que ela se posicione melhor. Depois tu vai começar a saber quais vai ser as posições, só que são umas aulas mais pra frente, tá? Ah, entendi. Beleza. Por enquanto, a nossa visão do mercado é isso. Tem que ser uma coisa por vez, porque se eu vim aqui explicar 300 coisas numa... Não adianta. Vocês precisam entender o que é fluxo, beleza. Vocês já precisam entender quais são as posições de pegar e não pegar, que isso se chama definição de entrada, para você ver que a gente precisa... Nossa, mas é tanta coisa para fazer uma entrada? Sim, é tanta coisa para te fazer uma entrada. É óbvio que daqui a pouco vai ser automático dentro da tua cabeça. Primeira coisa, tu vai entrar no mercado e vai ter definição de padrão. Ou seja, tu vai visualizar o que o mercado está te dizendo, beleza? Aí tu vai saber o que você vai fazer. Definição de estratégia. Tu observou o que o mercado está te dizendo. Então tu vai definir a estratégia que tu precisa utilizar para aquele padrão que o mercado está te demonstrando. Terceiro ponto... definição de suporte e resistência, LTA, ou LTB ou FIBO, certo? E o quarto ponto, definição de entrada. Ah, por que definição de entrada se eu já tenho estratégia? Porque se tu tem uma estratégia de retração e a vela, como a gente mostrou ali, tá com movimento de cheia, tu não vai poder fazer a entrada, tu precisa que ela faça a posição de entrada, te posicione melhor. Segundo, quando a gente está pegando como aqui é um fluxo, tocou num suporte ou numa resistência e respeitou, não houve rompimento, eu preciso que confirme esse rompimento ou que volte para dentro do canal ou para uma LTA ou LTB para eu pegar uma reversão de fluxo. Ou seja, estava vindo fluxo de baixa, tocou, respeitou, ela pode fazer uma reversão e iniciar um fluxo de alta. Então sempre que toca no suporte e resistência e é respeitado no fluxo, tu precisa que ele tome decisão, se ele vai fazer uma reversão ou se ele vai seguir o rompimento. Alguma dúvida? Não, beleza. Até que vela eu posso pegar fazer a entrada, né, tal? Até que vela, o detalhe é o seguinte, o fluxo, como eu falei, ele sempre busca zonas, tá? Ele sempre vai ter um alvo para buscar. Então não importa se ele tá na sexta vela, sétima vela, se ele não conseguiu tocar o alvo que ele tá indo buscar, tu vai poder pegar o fluxo, tá? Beleza. Entendeu? Tu tem um suporte de resistência que tá bem distante. Tu tá vendo que ele fez 3, 4, 5 velas e não conseguiu alcançar. Beleza? Tu pode dar continuidade no fluxo, perdão. Por quê? Porque ele tá fazendo esse fluxo para buscar aquele alvo, tá? O fluxo ele sempre vai buscar algum alvo. Mais alguma pergunta? Vou ficar mais 4 minutos aí, se alguém tiver alguma pergunta. Pelo que eu vi, só tu que tá perguntando. Os outros dois aí eu acho que não precisa de perguntas. Metal, como que a gente define um suporte e uma resistência de força? Ó, aqui é um bem respeitado. Que é bem respeitado? Tipo assim, eu sei que aqui é um suporte e uma resistência. Como identificar que ele é fraco ou que ele é forte? Tu não tem como definir se o suporte de resistência é forte ou fraco. Por quê? Porque isso tu precisa ver do que o mercado tá te falando sobre os padrões, porque pode ser ou ter um suporte e resistência que todo mundo diz que tu precisa da segunda confirmação, ou seja, depois do segundo toque que tu pega a entrada. E não é assim que funciona. O que funciona é tu observar o padrão que o mercado está seguindo.
Se ele tá mostrando que cada vez que ele toca no suporte, no segundo toque ele tá respeitando, então tu sabe que se tem um ponto demarcado, tu vai poder pegar a entrada no segundo. Se tu tá vendo que no segundo toque ele não tá respeitando, ele tá fazendo um falso rompimento, depois volta para dentro do canal e respeita no quarto, no terceiro ou no quarto toque, tu vai definir por isso. Por isso que depende do padrão que o mercado tá te dizendo, tá? Agora, suportes e resistências fortes são reversão de vela, geralmente de 1 hora, tá? Sempre velas de 1 hora. Mais alguma pergunta? Você traça o suporte e resistência, tem alguma... eu gosto de fazer em H4, ou M30, ou, sei lá, tem algum assim que respeita mais pela sua experiência aí que você tem vivido? Cara, o que eu te disse é indiferente disso, tá? Porque se tu tem um script, ele vai definir isso já pra ti. Só que o detalhe de tu precisar que vá buscar uma H4, uma H1, seria para movimento de mercado, tá? Não seria para te operar em opções binárias, tá? Por quê? Porque o movimento de mercado, ele vai tocar lá, ele vai jogar o movimento para cima, depois vai fazer reversão. Agora, os pontos para te entrar, tá, em opções binárias, que vai ser o quê? Uma decisão que tu precisa ali de 5, 10 minutos, 1 minuto, tu não precisa de zonas fortes, tu precisa entender o padrão. Por isso que eu tô te dizendo, tu precisa entender a definição do padrão, que o mercado tá te dizendo. Porque se eu mostrar ali e botar os pontos mais fortes, com o que eu tô vendo ali dos fluxos de vela, eu tô vendo que tá vendo diversos rompimentos, provavelmente ele rompeu diversos pontos que seriam fortes de entrada. De padrão de H4 ou H1, entendeu? Entendi. Entendeu? O detalhe é o seguinte, tu precisa definir a definição das tuas entradas, se está sendo respeitadas suportes e resistências, é o quê? É o padrão. Então tu vai observar o mercado, tu vai ver que ele está respeitando suporte e resistência no primeiro toque, no segundo toque, no terceiro toque. Não, ele está rompendo em todos os toques que quando dá, marca um ponto, rompe, marca um ponto e rompe. Então tu já tem definição de que tu não vai poder pegar a reversão de mercado. Certo? Certo. Então tá. A gente vai encerrar por hoje, tá? Amanhã novamente a gente dá volta aí, tá? Boa tarde para todo mundo, um bom descanso. Boa tarde, Metal. Valeu. Como sempre, eu fui.